Está no ar, mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muito e glorificando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Já quero começar o programa aqui deixando o versículo do dia para você que vive em ansiedade, está ansioso, está preocupado. Fica aí para você, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tá aí a palavra de Deus para a sua vida. Não fique ansioso por coisa alguma. Deus está no controle da sua vida, da minha vida, está no controle do planeta Terra e do universo, do cosmos. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre um tema aqui muito interessante, sobre o diabo. Será que o diabo existe? Será que ele não existe? O que a Bíblia fala sobre o diabo? E para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, você aí já pode preparar sua perguntinha e enviar para a gente aí, que o telefone vai passar no programa aí, debaixo da sua telinha, salva ele, anota e anota sua perguntinha. Vamos lá. Para participar, convido ele que é bacharel em teologia, psicanalista, membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre bom estar aqui, glória a Jesus. Sempre bom estar aqui com os irmãos, os nossos offices sempre é muito gostoso, muito edificante. Estamos aí, né, para poder falar um pouco sobre o diabo, poder aprender em Cristo qual é a mensagem que o Senhor quer que a gente aprenda sobre o diabo. Para participar, convido ele, que é coach, escritor, teólogo, pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini. Bem-vindo, Antenados. Meu amigo Pablo. Hoje vai ser bom, cara, eu conheço tantos diabos, meu amigo, que hoje a gente vai falar um pouco deles. Os de fora e os de dentro do homem, Os né? de dentro, os diabolos. Para participar também ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista do Sul e da Igreja Batista Lírio de Sião. Acertei, não? Pastor do seminário, diretor do Seminário Teológico Batista Carioca. Batista Carioca e da Igreja Batista Lírio de Sião. Pronto, Renato César, meu amigo, também já é aqui da casa. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui novamente e desejo de que hoje possa ser uma discussão saudável de um assunto não tanto quanto saudável, né? Boa. Vamos lá então para a abordagem. Alguns teólogos pensadores da fé acreditam na inexistência do diabo, de um antagonista ao bem que é Deus. Acreditam que quando Jesus fala sobre um adversário, sobre demônios, ele estava fazendo uma concessão à mentalidade da época. O homem pós-moderno, que vive a supremacia da sua capacidade intelectual, rejeita a ideia de uma força espiritual maligna que possa influenciar o homem. Hoje, então, vamos debater sobre esse assunto, esclarecer um pouquinho sobre o que é o enigma, né, acerca do diabo. O que a Bíblia nos fala sobre o diabo, sobre este adversário? Pô, a Bíblia fala muito sobre o diabo. Ela cita muito. Nesse mundo relativista pós-moderno de hoje, se relativiza tudo. Por que não vai relativizar sobre o diabo? Tirar ele do circuito pode ser interessante. Eu entendo e acredito que existe uma dúvida teológica em relação à existência dele, o propósito dele. Até mais sobre o propósito dele. Por exemplo, Lutero falava que o diabo era de Deus. Também questionar que diabo seria ilimitado seria questionar um dos atributos principais de Deus, que seria a sua soberania. Você falar que o diabo teria uma certa autonomia seria questionar a soberania de Deus. Então, um dos atributos principais de Deus seriam questionáveis. Mas agora, negar a existência dele realmente é tirar uma boa parte da Bíblia do circuito, da história dele. A gente tem um contexto histórico, tem um contexto espiritual e tem um contexto que a gente aprende para o dia de hoje. Eu me lembro muito, quando eu falo agora sobre o diabo, de um pastor que comentava muito comigo, e numa época que eu nem seminarista era. Ele falava, e quando ele lia a Bíblia, ele pedia para Deus para esclarecer sobre as 3 mensagens que ele tinha que aprender. Acerca de Deus, acerca do que o Senhor quer que ele aprenda com aquilo, acerca do diabo. O que deve ser feito em relação ao que o Senhor estava ensinando, né? Relativizar o diabo é relativizar talvez até a nossa própria existência e questionar a existência de Deus. E, Renato, se o diabo existe ou não, assim, o importante é que ele é real. É tipo Papai Noel, né? Assim, o Papai Noel não existe, mas é real, tá ali. Porque tem pessoas que têm essa discussão. Até perguntaram para mim uma vez, será que o diabo é uma pessoa? É um adjetivo ou um substantivo? É uma pessoa? É uma entidade? É um sistema? É o quê? O que você entende sobre o diabo? Eu acredito que um dos erros que a igreja comete, ou a religião, a teologia comete, em
determinados aspectos sobre o diabo está relacionado ou à supervalorização ou à banalização da figura. Num dado momento, a gente tem aquela supervalorização do discurso. O diabo recebe um status, né, de responsabilidade, de papel, de estar entrelaçado nas temáticas, nas pregações. O diabo é uma figura muito atraente, porque ele é intimidador, amedrontador. Então, na religião do medo, por exemplo, você utilizar o diabo é uma estratégia muito interessante. Só que aí você tem o outro inverso da religião, é o outro extremo. E esses extremos são muito ruins. Me parece que existe uma obsessão dos extremos por parte dos evangélicos, que é o extremo de dizer, não, ele não existe, ele não é real, né? Então, curiosamente, nós personificamos o bem, né, que é Deus. A personificação do bem nós chamamos de eterno de Deus. Agora, por que nós usamos a compreensão de que o bem pode ser personificado, mas o mal não pode ser, né? Aí nessa hora eu anulo a compreensão de que existe uma personalidade má. Esse é o outro erro que a religião acaba cometendo, né? Márcio? Então, o diabo ele vem passando por transformações ao longo dos tempos teológicos e vem se adaptando, contemporizando. E eu acho que cada vez mais a filosofia em torno do diabo tem sido maior. As pessoas elas não estão buscando mais na Bíblia quem ele é, o que ele é, como ele atua, como ele age em nós, e vem tentando filosofar acerca do que pode ser ou não uma ação ou uma existência do diabo. Essa teologia da inexistência do diabo, ela é menos divulgada, ela é pequena, mas ela existe e está tomando corpo, porque as pessoas estão personificando o diabo no ser humano. O ser humano, ele pode ser um agente desse diabo, mas ele não é a origem desse mal. Então, nós vamos falar sobre